Aí, está gravando. Deixa eu projetar minha tela. Então, nem eu estava falando, o Eduardo não estava aí quando eu falei, mas eu ainda tenho que liberar uma atividade hoje lá na plataforma para vocês, tá? Uma atividade da dependência. Devo liberar ainda hoje, tá bom? Essa atividade é para encerrar a nota do segundo trimestre. É que nem eu falei para vocês, vou ficar devendo a nota de vocês do segundo trimestre no boletim, porque vai atrasar. E aí, pelo amor de Deus, ninguém fica de recuperação na dependência, né? O prazo é, como sempre, 15 dias, tá bom? 15 dias, como sempre. Talvez essa vai ser um pouquinho menos, porque como estourou o prazo, né? Eu preciso fechar a nota e tudo mais. Talvez eu vou ter que dar uma semana, 9 dias aí, por causa de que agora eu vou ficar devendo nota para coordenação, né? Beleza? É isso aí. Então, simbora. Deixa eu colocar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? É isso? Lei da gravitação? Alguém pode confirmar para mim? No Positivo. áudio? Beleza, fechou. Então, gente, o que é o esquema aqui? No encontro passado, eu terminei de passar para vocês as leis de Newton, né? Então, a gente falou da primeira lei de Newton, princípio da inércia, a segunda lei de Newton, princípio da dinâmica, e terceira lei de Newton, princípio de ação e reação. Então, primeira lei de Newton, ela estabelece que os corpos tendem a seguir o seu movimento natural, né, quando na ausência de forças, e que esse movimento natural, então, ele é dado por um movimento retilíneo uniforme ou repouso nos referenciais que a gente chama de referenciais inerciais. E aí isso é muito importante porque a primeira lei de Newton fala basicamente para a gente que em referenciais inerciais, qualquer corpo no qual não atuam forças ou a força resultante é nula, se move com velocidade constante. Portanto, se eu estiver num referencial inercial e eu observar um corpo com velocidade constante, eu sei que naquele corpo não há nenhuma força atuando. Mas se eu estiver num referencial inercial e observar um corpo com aceleração, automaticamente eu sei que aquele corpo possui uma força atuando sobre ele. Algo que não seria verdade em qualquer outro referencial. Então, por isso que os referenciais inerciais são importantes, porque eles permitem que a gente construa uma conexão direta entre força e aceleração. Em referenciais inerciais, se há aceleração, há força. Se há força, há aceleração. E é o que vem, o que o Newton coloca para a gente na segunda lei de Newton. Uma vez que ele define os referenciais inerciais, ele vai lá na segunda lei de Newton e coloca a relação para a gente entre força resultante sobre um corpo e a aceleração desse corpo, né? A famosa equação força resultante igual massa vezes aceleração. Em que a massa nada mais é do que a quantidade que quantifica a inércia do corpo, a resistência do corpo a mudanças no seu estado de movimento. Então, quanto maior a massa, mais difícil vai ser mudar o estado de movimento desse corpo. Ou seja, quanto mais massa, mais força eu vou ter que colocar para produzir a aceleração. Então, se uma coisa é muito maciça, tem uma massa muito grande, eu vou ter que colocar uma força muito maior ali naquele corpo para conseguir mudar o estado de movimento dele. E aí depois vem a terceira lei de Newton, que estabelece o princípio de ação e reação, que basicamente fala então para a gente que para toda força de ação existe uma força de reação. Se eu soco a parede soca a minha mão. O cara que é boxeador, o cara que luta, ele tem que saber dar o golpe dele, porque se ele dá um golpe com força, aquela força vai ser aplicada também no corpo dele. Então, se ele não dá o golpe bem feito, ele pode acabar quebrando um osso, porque vai ter uma força também muito grande sendo aplicada sobre o próprio corpo dele, que é a força de reação. O princípio de ação e reação. Agora, para a gente usar a segunda lei de Newton, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, a gente precisa conhecer as equações que vão descrever as forças da natureza. Porque qual que é a ideia por trás da segunda lei de Newton? Quando a gente fala que a segunda lei de Newton é o princípio da dinâmica, o que a gente está querendo dizer é que dinâmica
é aquela parte da mecânica que permite a gente descrever os movimentos a partir das causas. A gente consegue pegar as causas por trás dos movimentos, ou seja, as forças ali que estão interagindo com o corpo, e encontrar qual que é o movimento que vai ser resultante dessa interação. Então, a função da segunda lei de Newton é permitir que a gente calcule a aceleração do nosso sistema a partir da informação acerca das interações. Então, eu sei que tem uma interação elétrica, eu sei que tem uma interação gravitacional no meu sistema, eu jogo essas interações aí por meio da força, e aí, a partir da segunda lei de Newton, eu calculo a aceleração do sistema. Uma vez que eu conheço a aceleração, eu posso calcular a velocidade. Uma vez que eu calculo a velocidade, eu posso calcular a posição. Então, para a gente poder usar de fato a segunda lei de Newton, a gente precisa de equações para as forças. Então, alguns exercícios vão chegar para vocês e falar assim, olha, a força aplicada no corpo vale 10 newtons, 20 newtons. Então, o exercício já chega com um valor de força. Mas, na prática, o que a gente quer é conhecer quais são as forças da natureza, as interações existentes na natureza, para pegar essas definições das forças da natureza e poder jogar na segunda lei de Newton. Então, propriamente dito, para a gente poder usar a segunda lei, a gente tem que estudar as forças presentes na natureza. E aí, a primeira força que o Newton estuda na natureza é a força da gravidade, que é a que a gente chama a lei da gravitação universal de Newton. Então, Newton, basicamente, ele tinha muitos dados que foram coletados aí por Kepler e principalmente por Tycho Brahe, que era um astrônomo, né, sobre o movimento dos planetas. Ele tinha dados muito precisos sobre as órbitas dos planetas. Então, a partir desses dados, ele conseguiu definir qual deveria ser a forma da força de atração entre os corpos celestes. E aí, essa relação que ele obteve é o que a gente chama de lei da gravitação universal de Newton. Ele obteve que a força gravitacional ela atua na direção que une o centro dos corpos celestes. Então, o centro da Terra com o centro da Lua, aqui, por exemplo. Ele obteve que essa força gravitacional necessariamente tem que ser atrativa. Os planetas eles sempre estão se atraindo pela gravidade. E a partir dos dados que ele tinha das medições do Tycho Brahe e do Kepler, ele conseguiu mostrar que essa força gravitacional, para conseguir reproduzir os dados que tinha das medidas, ela deveria ser dada por uma relação dessa forma aqui. Uma constante vezes a massa do primeiro planeta, vezes a massa do segundo planeta, dividido pela distância ao quadrado entre o centro dos dois corpos celestes. Então, a distância entre o centro dos dois corpos celestes. Então, ele conseguiu deduzir, a partir desses dados, que a força gravitacional cai com o inverso do quadrado da distância. E aí, a partir desses dados, conhecendo informação sobre as possíveis massas dos corpos celestes, ele consegue calcular qual que é a constante gravitacional aí dessa lei dele. Quanto que vale esse Gzão aqui. E aí ele não obtém propriamente esse valor aqui, ele obtém um valor, uma aproximação bem pior, tá? Mas hoje, com medições experimentais muito mais precisas, a gente sabe que esse Gzão aí, essa constante que aparece na lei da gravitação universal do Newton, ela é dada por esse número extremamente pequeno, tá? É um número da ordem de 10 elevado a menos 11. Então, é um número muito pequeno, o que justifica o fato da força gravitacional ser muito pequenininha. A força da gravidade é muito pequena. Se a gente quer observar forças gravitacionais importantes, nós temos que ter massas importantes. Então, a massa de um planeta, por exemplo. Senão, essa força vai ser muito pequena. Por isso que a gente não observa no dia a dia a gente interagindo gravitacionalmente com os objetos aí do nosso cotidiano. Então, eu não vejo, por exemplo, um copo meu de café, de repente, se aproximando de mim por causa de atração gravitacional.
Porque a minha massa e a massa do corpo são muito pequenininhas. Então acaba que essas forças são insignificantes. Existem? Existem, mas são insignificantes. Para a gente ter uma força realmente significante, a gente precisa de massas grandes. Caso contrário, a gente acaba não conseguindo observar isso daí, por causa do valor extremamente pequeno dessa constante aqui, que é a constante gravitacional universal. E aí, outra coisa interessante que o Newton percebe é o seguinte, que na época ele percebe, mas ele não consegue explicar, na verdade, o motivo disso, é que as massas, as grandezas que entram aqui na definição da força gravitacional, isso que ele chama de massa, quase como uma carga, né, de interação, quanto maior a massa, maior a interação gravitacional. Essa massa gravitacional que entra na lei da gravitação do Newton é a mesma massa inercial que aparece lá na segunda lei. Então, a massa que aparece lá na segunda lei, ela está associada com a resistência de um corpo a mudanças no seu estado de movimento. Ela não tem nada a ver com gravidade, lá na segunda lei. A massa quantifica a resistência de um corpo a mudanças no seu estado de movimento. Apenas isso. Mas a massa também volta a aparecer aqui na lei da gravitação universal do Newton como fonte da força gravitacional. Se a massa, a força gravitacional. Então, no tempo de Newton, não existia uma justificativa para essas duas coisas serem iguais, certo? Ele estabeleceu que elas eram iguais porque isso explicava os dados experimentais. E nas medições que vieram depois, o pessoal continuou encontrando dados que eram condizentes com a igualdade entre massa gravitacional e massa inercial. Esse problema da igualdade da massa gravitacional com a massa inercial, ele só vai ser totalmente compreendido e resolvido lá em 1916, então não faz tanto tempo assim, tem um pouquinho mais de 100 anos, né, 1916, com Einstein. Einstein é que em 1916 resolve de fato a origem dessa igualdade entre massa inercial e massa gravitacional. Na verdade, o que o Einstein vai mostrar é que a força gravitacional, na verdade, não é uma força. Então, apesar da primeira força que a gente está estudando aqui e que a gente estuda em qualquer lugar ser a força gravitacional, porque foi a primeira que o Newton obteve a descrição, hoje a gente tem um entendimento um pouquinho diferente da gravidade e a gente sabe que essa descrição em termos de força que o Newton fez funciona muito bem. Essa descrição aqui funciona muito bem se a gente quiser lançar um foguete, se a gente quiser fazer várias coisas, escrever movimento de vários corpos celestes aí, funciona muito bem. Mas a gente sabe que ela tem limitações, e essas limitações, quem resolveu foi Einstein, então, em 1916, com o que a gente chama de relatividade geral, né? O Einstein mostrou que a gravidade, na verdade, tem uma outra origem que não é uma força. Tem a ver com o que a gente chama de deformação do espaço-tempo. É um pouquinho mais complicado, assim, um pouquinho bem mais complicado. Então a gente fica aqui com essa descrição do Newton. Newton descrevia então a força gravitacional como sendo uma força na direção que une o centro dos planetas, sempre atrativa e dada por essa expressão aqui. Então a força gravitacional cai com o inverso do quadrado da distância. Agora, para a gente, no nosso cotidiano, aquela expressão acaba não sendo muito útil. Porque no nosso cotidiano, a gente observa a ação gravitacional sobre corpos que estão próximos à superfície terrestre. Então, a gente tem um livro perto da superfície terrestre, um avião, um pássaro, coisas que estão próximos à superfície. E aí, para esses corpos que estão próximos à superfície, como o raio do planeta Terra é muito grande, o que acontece é que essas pequenas distâncias aí nossas com relação à superfície do planeta acabam não sendo muito importantes comparadas com o tamanho do raio do planeta Terra. E isso daí vai ter consequências importantes aí para a gente.
Qual que é a consequência disso? A consequência é que nas proximidades da superfície do planeta Terra, em vez de usar essa relação da lei da gravitação universal do Newton, a gente pode usar uma descrição mais simplificada. Quando a gente está próximo da superfície da Terra, a gente pode escrever uma equação mais simples, que vai funcionar como uma aproximação. Então, é uma aproximação válida para distâncias próximas às superfícies da Terra. Quando a gente fala próximas, significa distâncias muito pequenas comparadas com o raio do planeta. Raio esse que para o planeta Terra é da ordem de 6.371 quilômetros, tá? 6.371 quilômetros. Então, para distâncias muito pequenas comparadas com isso daqui, a gente pode utilizar essa aproximação que eu vou apresentar aqui para vocês, que é a aproximação de força-peso, que a gente chama. Para vocês verem como que essa aproximação ela pode ser utilizada em várias coisas, um avião, aí desses aviões pressurizados e tudo mais modernos, eles voam a altura da ordem de 10.000 metros, tá? Ali estourando 10.000 metros. Então, mesmo um avião com relação à superfície da Terra é ainda muito menor do que o raio da Terra, que é de 6.371 quilômetros aí, certo? Então, é uma aproximação muito boa que a gente pode fazer, essa aproximação que a gente chama de aproximação de força-peso. Então, nesse tipo de situação, a gente vai assumir que essa distância com relação ao chão é desprezível comparada com o raio da Terra. Então, aqui eu desenhei minha jaca, estou desenhando uma jaca perto da superfície da Terra, e estou assumindo que a distância dela com relação ao chão é pequena com relação ao raio. E aí, quando a gente faz isso, a gente pode pegar a equação que descreve um módulo da força gravitacional, a equaçãozinha lá do Newton, e fazer uma aproximação. Lá na equação do Newton aparece a distância ao quadrado embaixo dividindo. A distância do centro do planeta da Terra até o meu objeto vai ser o raio do planeta Terra, mais a distância x que o objeto se encontra da superfície. Só que como esse x é muito pequenininho perto do raio do planeta Terra, eu posso simplesmente aproximar essa soma pelo raio. Tem um número muito grandão, estou somando algo pequeno, eu posso desprezar aquela contribuição pequena. E aí minha expressão fica desse jeito. A força da gravidade próxima à superfície da Terra fica como sendo a constante gravitacional Gzão vezes a massa do planeta, a massa do meu objeto, no caso aqui minha jaca, dividido pelo raio do planeta Terra ao quadrado. Então passa a ser uma força constante, que a gente vai denotar pela letra P, de peso. E aí essa forcinha aqui a gente pode escrever ela de uma maneira que se conecta facilmente aí com o assunto de queda livre e lançamentos que a gente tinha trabalhado há alguns tempos atrás aí. Essa força-peso nossa, a gente pode escrever ela como sendo a massa do nosso objeto, porque essa massa do nosso objeto pode mudar, né? Eu posso estar deixando cair uma jaca, posso estar deixando cair uma pessoa, posso estar deixando cair uma bola de boliche. Então, essa massa aqui pode mudar. Vezes essa quantidade aqui na frente, que na verdade é uma constante para o planeta Terra. Gzão é a constante universal da gravitação, Mzão é a massa do planeta e R é o raio do planeta. Então, esse fator aqui na frente, eu posso chamar ele simplesmente de uma constante que eu vou dar o nome de Gzinho. E aí a gente fica com essa cara aqui para força, peso, próximo à superfície do planeta. A força-peso, que é a força de ação gravitacional, vai ser a massa do meu corpo vezes essa grandeza Gzinho aqui, vezes essa constante Gzinho. Então, quanto maior a massa do meu corpo, mais forte é a ação da força-peso. Então, isso daqui vai ser a relação para a força gravitacional que a gente vai usar. A gente não vai usar
em geral, a lei da gravitação universal do Newton, que é para descrever o movimento de corpos celestes. A gente vai descrever o movimento de corpos próximos à superfície. Força-peso. E aí, esse Gzinho, no caso da Terra, ele vale da ordem de 9,807 metros por segundo ao quadrado. Essa conta aqui. Se eu pego o Gzão vezes a massa da Terra e divido pelo raio ao quadrado, eu vou chegar um valor dessa ordem aqui. E a gente agora vai interpretar o que significa. Quem é esse Gzinho aqui? E além disso, a gente também tem que definir a direção e o sentido da força-peso. Naturalmente, a força de gravitação é uma força que a gente colocou aí atrativa, ela sempre atrai. Então, se eu solto um objeto próximo à superfície da Terra, essa força vai puxar ele para o chão. A Terra vai atrair o corpo para o chão, né? Então, a direção e o sentido da força-peso sempre vai ser vertical para baixo. Então, essas são as propriedades da força que a gente chama de força-peso, que é a força gravitacional próxima à superfície da Terra. Ela tem direção vertical, ela tem sentido para baixo, e o módulo da força, o módulo de P, é dado pela massa do corpo que eu estou deixando cair, vezes esse Gzinho. Agora, o que é esse Gzinho? Qual que é a interpretação desse Gzinho? O que ele representa, esse Gzinho aí para a gente? Que é da ordem de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para a gente entender o que esse Gzinho representa, a gente pode resolver um problema extremamente simples, que é o problema da queda livre. Eu posso imaginar o seguinte, eu vou pegar um corpo aqui e eu vou soltar ele próximo à superfície da Terra, deixando ele cair somente sobre a ação da força-peso e desconsiderando qualquer atrito com o ar. Então, isso é aquela situação que a gente descreveu quando a gente estava trabalhando com MRUV, a gente falou da queda livre de um corpo, né? Eu solto um corpo e deixo ele cair. Então, a gente vai analisar essa situação, mas agora a partir da dinâmica. Então, a gente vai pegar, vai assumir que está no referencial inercial, escrever a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. E aí, nesse caso, a única força que está atuando no nosso corpo é a força-peso. Então, a minha força resultante aqui, lembrando que força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo, vai ser a própria força-peso, não tem mais ninguém. É só essa. Essa força-peso, então, vai ser a nossa forcinha resultante aqui. Vou escrever a segunda lei de Newton. Posso escrever a segunda lei de Newton no eixo X e no eixo Y. No eixo X, a gente tem que a força resultante em X é a massa vezes a aceleração em X. No eixo Y, a gente tem que a força resultante em Y é a massa vezes a aceleração em Y. A gente apenas quebrou a segunda lei de Newton, aquela leizinha que eu tinha colocado para vocês, né? Força resultante igual massa vezes aceleração. A gente quebrou ela no eixo X e no eixo Y aí, do nosso sistema de coordenadas. Só que a força-peso, que é a nossa força resultante, não tem componente em X, ela tem apenas componente em Y. Essa componente em Y aponta para baixo, contra meu sistema de coordenadas. Se aponta para baixo, então ela vai ser negativa. Vai ser menos mg, porque o sistema de coordenadas está para cima e essa componente está para baixo. Uma vez que eu tenho isso, eu posso aplicar então a segunda lei de Newton. Força resultante em x é zero. Então, zero igual a massa vezes a aceleração em x. A massa é um número positivo. Então, eu sei que a aceleração em x do meu corpo tem que ser nula. Se eu estou soltando meu corpo, ele vai cair. Ele não tem aceleração no eixo x. Agora, em y, e aqui acontece algo muito interessante, a gente tem o seguinte. Em y, a gente vai ter a força-peso em y, que é menos mg. E do outro lado da equação, a gente vai ter a massa vezes a aceleração em y. E aí a gente percebe que a massa vai cortar dos dois lados.
Por quê? Porque a massa inercial é igual à massa gravitacional. Que nem eu falei, na época o Newton não tinha justificativa para isso, mas os dados indicavam isso. Então a gente vai cortar a massa dos dois lados. E a gente obtém, então, que a aceleração em y é simplesmente menos esse gzinho aqui, que veio lá da força-peso. Se a gente quer calcular o módulo da aceleração do meu corpo em queda livre, então, a gente aplica Pitágoras, né? O módulo, o tamanho da minha aceleração é a raiz da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Como a componente x é nula, sobra só a componente y. O módulo da aceleração vale o gzinho da força-peso. Então, esse gzinho que surge na força-peso, ele nada mais é do que um módulo da aceleração da gravidade que a gente falou lá na queda livre. Lá na queda livre, eu falava para vocês que um corpo cai com aceleração constante gzinho. E a gente falava que o gzinho era 10 metros por segundo ao quadrado. Aquele gzinho nada mais é do que esse gzinho da força-peso. Aquela aceleração depende da constante gravitacional universal, depende da massa do planeta Terra e depende do raio do planeta Terra. Quando a gente junta todas aquelas informações, a gente obtém um gzinho da ordem de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que nos exercícios a gente arredonda para 10 para simplificar a vida de vocês. Apenas para simplificar a vida. Mas é uma aproximação bem grotesca, né? De 9,8 para 10. Mas esse gzinho, então, que aparece na força-peso, é a própria aceleração da gravidade. É um módulo da aceleração da gravidade que a gente colocou lá na queda livre. E aí o interessante é que a gente percebe que isso só é verdade porque a gente pode cortar as massas aqui. Se a massa gravitacional fosse diferente da massa inercial, isso não seria verdade. E aí teria algo interessante que ia acontecer. Se eu pegasse dois corpos com massas diferentes e soltasse eles numa região sem ar, sem resistência do ar, se massa inercial e massa gravitacional fossem diferentes, eu veria um corpo chegando no chão antes do outro. Então, eu estou desprezando a resistência do ar. Solto dois corpos, eu veria eles chegando em tempos diferentes no chão, porque eles teriam acelerações diferentes. Porque eu não poderia sair cortando a massa na minha equação aqui. Mas como essas duas massas são iguais, massa inercial e massa gravitacional, eu posso cortar e a gente conclui que a aceleração de qualquer corpo próximo à superfície do planeta Terra, qualquer que seja a massa dele, pode ser uma bola de boliche ou uma pena, vai ser sempre a mesma, vai valer G. Isso se eu desprezar a resistência do ar, né? Se eu supor que não tem ar no ambiente. E aí, soltando os dois corpos, então eu devo ver os dois chegando junto ao chão, que é o que eu mostrei para vocês quando eu mostrei um vídeo de um experimento feito nos Estados Unidos, onde eles retiram todo o ar dentro de um silo, né? Eles selam um ambiente extremamente bem vedado, tiram o ar de dentro desse ambiente e soltam uma bola de boliche e uma pena, uma do lado da outra, e a gente vê as duas caindo juntinhas até chegar no chão. Basicamente porque, então, a massa gravitacional e a massa inercial são iguais, o que permite eu concluir que todos os corpos na proximidade de uma superfície de um planeta caem com a mesma aceleração. Então, isso aí já é uma primeira aplicação da segunda lei de Newton. A partir disso, o Newton consegue explicar isso, né, com essa questão dos corpos caírem com a mesma aceleração. A origem disso vem basicamente da forma da força gravitacional e da aproximação que a gente faz, então, para tratar essa força gravitacional na proximidade do planeta Terra. Então, esse Gzinho nada mais é do que a aceleração aí do nosso planeta. Então, muito bonitinho isso, né? A gente consegue mostrar aquilo que a gente discutiu anteriormente, que corpos com massas distintas vão cair com
com o mesmo intervalo de tempo no chão se eu soltar eles da mesma altura, desde que eu não tenha resistência do ar, obviamente, desde que a resistência do ar possa ser desprezada. Então, isso daí é uma primeira aplicaçãozinha da segunda lei de Newton com a força-peso. Beleza, meus consagrados? Beleza. Tranquilo, então. Então, gente, essa é a primeira força que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar outras forças também. A gente vai trabalhar a força que a gente chama de força normal, vai trabalhar a força que a gente chama de força elástica, força de tração e força de atrito. São 5 forças ao todo que a gente trabalha esse ano. Depois, lá no terceiro ano, a gente ainda trabalha força elétrica e força magnética. Mais 2 forças que a gente introduz aí. Mas para finalizar esse nosso encontro, a gente vai acrescentar só mais uma, que é a força que a gente chama de força de reação normal. Então agora eu posso mudar de volta para minha tela de fundo branco, porque antes eu não podia. Eu vou mostrar para vocês por que eu não podia antes. É porque se eu usasse a tela do fundo branco antes, a minha jaca, meu planeta Terra, minha grama ia ficar tudo desse jeito, com os quadrados pretos no fundo, tá vendo? Coisa maravilhosa. Nossa. Aí eu tinha que ficar usando fundo preto, né? Então vamos lá, gente. Força-peso, então, lembrem-se, sempre vertical para baixo, o módulo é a massa vezes o Gzinho. Gzinho, aceleração da gravidade, que para vocês vai ser sempre 10. Gzinho vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Desde que, obviamente, a gente esteja próximo da superfície da Terra, né? Se o exercício estiver falando, sei lá, da superfície da Lua, da superfície de Marte, da superfície de outro planeta, aí Gzinho vai ser outro. O Gzinho depende da constante universal, que é fixa, mas depende da massa do planeta e do raio do planeta. Se eu mudo o planeta, eu mudo o Gzinho. Isso aí tem relação, por exemplo, com alguns problemas que são discutidos quando a gente fala de povoar novos planetas, né? Porque o nosso corpo, a nossa estrutura óssea, ela é adaptada à aceleração da gravidade do planeta Terra. Então, nós estamos o tempo todo sob a ação da força gravitacional do planeta Terra, mas a nossa estrutura óssea é bem adaptada a essa ação gravitacional. Se a gente vai para um planeta com menos força gravitacional, provavelmente nós vamos crescer mais, e aí podem surgir problemas do tipo osteoporose, algumas complicações aí, porque o nosso corpo não está acostumado com o ambiente com ação gravitacional mais fraca. E se a gente vai para um planeta com a aceleração da gravidade mais intensa, a gente vai ter outros problemas, porque o nosso corpo não vai conseguir crescer tanto, vai ter maior dificuldade muscular, provavelmente vai sofrer aí com atrofias por não conseguir se desenvolver corretamente. Então, essa questão da intensidade da aceleração gravitacional é algo que tem que ser levado em consideração quando a gente para pensar em povoar novos planetas, certo? Então, o Gzinho vale 10 para o planeta Terra. E para as nossas contas, né? Porque na prática não é exatamente 10. Mas vamos lá. Segunda força que vai ser importante para a gente, e vão ser basicamente essas duas aí que vão estar na listinha que eu vou liberar para vocês hoje, é a força que a gente chama de força de reação normal. Agora, o que é essa força? Basicamente é o seguinte: se a força-peso está constantemente atuando sobre um corpo, esse corpo tem sempre uma força que está atuando nele se a gente estiver perto da superfície do planeta Terra. Mas se eu colocar minha taça de café, por exemplo, em cima de uma mesa, minha taça de café não fica acelerando em direção ao chão. Ela fica parada em cima da mesa. Ela não quebra a mesa e chega lá no chão. Então, se meu corpo consegue ficar parado sobre alguma superfície próximo à superfície do planeta Terra, deve ser porque existe uma outra força que está equilibrando a força da gravidade. Então, se eu coloco um copo em cima da mesa, a força-peso está puxando esse copo para baixo.
Se tivesse só a força-peso atuando sobre ele, esse copo ia ter que acelerar, quebrar a mesa e chegar no chão. Mas algo está impedindo isso de acontecer. Então deve haver alguma outra força, é uma força que a gente chama de força de contato, que está impedindo o meu copo de seguir o seu movimento em direção ao chão. Essa força a gente chama de força de reação normal. Então a gente representa ela pela letra N maiúsculo, com vetor em cima. Alguns livros usam Fn, tá? Mas a gente vai usar N maiúsculo com vetor em cima. E essa é uma força que ela vai surgir sempre que houver contato entre corpos. Ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. E ela sempre aponta no sentido contrário à região de contato. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bolinha que está em contato com a mesa. A força de reação normal, ela está na vertical, porque a mesa está na horizontal. E a mesa, o contato está na parte de baixo. Então, a força de reação normal vai apontar para cima, no meu corpo aqui. E essa força, então, ela vai equilibrar com a força-peso, e isso que vai impedir minha bolinha, então, de continuar seguindo rumo ao chão. A força normal vai equilibrar com a força-peso. Se eu pegar uma superfície inclinada, aqui a gente tem que tomar cuidado. Porque a força-peso, ela está sempre na vertical para baixo. Essa não muda. Vertical para baixo. Mas a força normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Então, se eu deito a minha superfície aqui, a minha força normal vai mudar de direção. Porque antes minha mesa estava na horizontal, força normal na vertical, ângulo de 90 graus. Agora minha mesa está inclinada, a minha força normal também está inclinada para manter o ângulo de 90 graus com a superfície. Então, muito importante, a força-peso sempre vertical para baixo, a força normal não. A força normal depende da orientação da superfície que eu estou colocando aqui. Agora, vocês poderiam me dizer assim, falar assim, mas isso daí é uma coisa que você inventou para fazer sua teoria funcionar, né? Porque sua teoria fala que tem uma força-peso, a força-peso puxa o corpo para baixo, e você criou uma força normal aí, do nada, para tentar justificar que quando você coloca um corpo sobre uma outra superfície, aquele corpo não continua seguindo para o chão. Porque eu não falei para vocês qual é a origem dessa força normal, né? De fato, a gente entende bem qual é a origem dessa força normal, tá? Ela não tem nenhuma origem misteriosa, nem foi colocada aí à mão para resolver o problema de um corpo sobre uma superfície. A origem dessa força normal, só para que vocês tenham uma noção aí dessa origem, ela está em interações microscópicas da matéria. Então, quando a gente pega a região de contato no nível molecular, a gente vai ver que essas moléculas, elas são formadas, então, por átomos. Os átomos são formados por partículas positivas, que a gente chama de prótons, que estão no núcleo, e por partículas que eletricamente são negativas, que são os que a gente chama de elétrons. E essas partículas, por elas terem que a gente chama de carga elétrica, elas têm uma interação que a gente chama de força elétrica, que a gente vai ver no terceiro ano. E essa força elétrica é que está na origem, então, da força de reação normal. Na verdade, no nível microscópico, todas essas cargas estão interagindo e acabam produzindo uma força de repulsão, porque os elétrons vão ficar próximos dos elétrons, isso vai gerar uma força de repulsão, cargas de mesmo sinal vão se repelir, e a mesma coisa vai acontecer com os núcleos, que vão acabar se repelindo também. Então, quando a gente pega essas forças elétricas, na verdade, eletromagnéticas, microscópicas, e junta elas e observa elas do ponto de vista macroscópico, seja do ponto de vista dos corpos que tem o tamanho das coisas que a gente está acostumado aí no dia a dia, essas interações microscópicas é que dão origem à força normal, tá? Então, a origem da força normal está nas interações de repulsão eletromagnética a nível microscópico. Então, isso aqui não vem
do nada, não tem uma origem assim obscura. A explicação está na interação microscópica da matéria. Então, sempre tem interações elétricas e isso acaba dando origem a essa força normal, que a gente chama de uma força de contato, né? Porque ela necessita do contato de dois corpos. Então, essa é a origenzinha da nossa força de reação normal. E aí, para a gente finalizar, o que a gente vai fazer aqui é resolver um exercíciozinho para a gente aplicar a nossa duas forças aqui, tanto a força peso quanto a força normal de um corpo. Porque para a força peso, a gente tem a relação mg. Para a força normal, vocês podem ver que eu não coloquei nenhuma relação para descrever essa força normal. Eu não coloquei nenhuma equação para ela. Porque, na verdade, a gente não tem equação para essa força normal. Porque ela vai depender do material, do sólido, vai depender se o material é rugoso, se não é rugoso, do que ele é feito. Então, a gente não tem uma equação fechada para a força normal. Para a gente conseguir calcular essa força normal, a gente vai ter que fazer uso da segunda lei de Newton. É a única maneira da gente poder calcular essa forcinha aí. Então, para a gente ver isso, vamos pegar um exemplozinho bem tranquilo, bem simples, bem de boa, mas que vai dar para a gente as bases de qual é o passo a passo que vocês têm que seguir para resolver qualquer problema envolvendo segunda lei de Newton. Então, vou resolver só esse exemplozinho aqui. E os passos que eu vou adotar para resolver esse exemplo são os passos que vocês têm que adotar na resolução de qualquer outro exemplo, tá? Então, na nossa próxima aula eu vou detalhar um pouquinho mais esses passos, mas é basicamente sempre o mesmo caminho. Então, esse exemplo aqui, ele dá um desenho para a gente. Eu vou tirar, inclusive, essas forças aqui, porque o exercício poderia ter começado apenas desse jeito. Ele dá esse desenho para a gente e fala o seguinte. Dado que você tem um corpo próximo à superfície da Terra, então, onde o módulo da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Imagine que eu tenho esse corpo sobre uma superfície e eu vou puxar ele para o lado com a força F, de 40 newtons. Sabendo que esse corpo tem uma massa de 2 kg, o exercício pede para a gente encontrar qual que é a aceleração. Então, se eu estou puxando com 40 newtons de força, qual que vai ser a aceleração que esse corpo vai ganhar e qual que é a força normal no meu corpo. Duas coisas que a gente tem que identificar. E aí, gente, o passo a passo que vocês sempre vão seguir na resolução de qualquer problema desses, se vocês seguirem esses passo a passo que eu vou falar para vocês, todo o exercício sai. Não tem exercício que não saia. Vai ser o seguinte. Primeira coisa que vocês têm que fazer é desenhar o que a gente chama de um diagrama de forças. Vocês vão desenhar todas as forças que estão atuando no sistema. Então, aqui a gente tem a força F, que está puxando meu corpo para a direita. Mas a gente sabe que se o corpo tem massa e ele está numa superfície perto do planeta Terra, então, do nosso cotidiano aí, ele também tem uma força peso. Então, tem a força F, mas tem a força peso, porque meu corpo tem massa e tem a ação da gravidade. A força peso sempre vertical para baixo. Agora, a gente sabe que meu corpo também está com um contato aqui, né? Meu corpo está em contato com a superfície aqui. Então, a gente vai ter uma força normal, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Então, a superfície de contato está na horizontal, a força normal vai estar na vertical. E essa força normal se opõe à superfície de contato. A superfície de contato está embaixo, a força normal está para cima. Uma vez que vocês têm o desenho de todas as forças que estão atuando no sistema, aqui a gente está desconsiderando a existência de atrito, não tem atrito nenhum,
Não pode imaginar que isso daqui seja uma superfície perfeitamente lisa de gelo, por exemplo. Eu estou jogando um caixote, empurrando um caixote numa superfície de gelo. Uma vez que a gente tem todas as forças desenhadas, o que vocês vão fazer é desenhar um sistema de coordenadas. Então, a primeira etapa é desenhar as forças. A segunda etapa vai ser sempre desenhar um sistema de coordenadas. E aí o que eu aconselho vocês a fazer é o seguinte: primeira coisa que você faz é tentar identificar para onde vai ser o movimento. Se o exercício permitir que você identifique para onde vai ser o movimento, coloque um dos eixos do sistema de coordenadas alinhado com a direção do movimento. Isso vai facilitar e muito suas equações e a gente vai ver por quê. Então aqui, por exemplo, a gente percebe claramente que se eu puxo a caixa para a direita, eu acho que ninguém duvida disso, a caixa vai se mover para a direita, né? A caixa aqui ela vai sair se movimentando para a direita na horizontal. Se eu puxar a caixa para a direita, ela vem para a direita. Então eu vou colocar um dos meus eixos na horizontal alinhado com o movimento. E o outro, naturalmente, vai estar formando um ângulo de 90 graus. Então tem esse sistema aqui de coordenadas. Essa é a segunda etapa, desenhar o sistema de coordenadas. Eu olhei para o problema e não dá para saber para onde o movimento vai, porque é um sistema complicado e tudo mais, ou o movimento não vai ser em linha reta, então não tem como eu desenhar um eixo alinhado com o movimento. Olha para as forças. Desenhe o seu eixo com o máximo de forças alinhadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho forças na vertical e na horizontal. Então, eu coloquei um sistema de coordenadas com eixo na vertical e na horizontal, porque assim todas as minhas forças estão alinhadas com algum eixo. Isso também simplifica o problema. Isso, em geral, ajuda a resolver. Uma vez que você fez isso, você vai para a terceira etapa, que nada mais é do que escrever a segunda lei de Newton em cada um dos eixos. Você vai lá e vai escrever a segunda lei de Newton no eixo X e no eixo Y. No eixo X, você tem que a força resultante em X é massa vezes aceleração em X. No eixo Y, força resultante em Y é massa vezes aceleração em Y. Obviamente, você tem que substituir essa força resultante. Só que quando você tem um diagrama de forças em um sistema de coordenadas, é muito simples substituir a força resultante. Por exemplo, no eixo X, a gente sabe que só tem a força F. Só a força F contribui no eixo X. Essa força F está alinhada com o sistema de coordenadas. Então, a contribuição dela para a componente da força resultante em X vai ser positiva. A força está alinhada com o sistema de coordenadas. Então, essa minha força resultante em X nada mais é do que a força F, um módulo da força F. Só tem ela em X e ela está alinhada com o meu eixo. Em Y, eu tenho duas forças. Uma alinhada com o eixo, que é a força normal, está no mesmo sentido que o eixo Y, e outra contra o eixo, que é a força peso. Então, a força normal, eu vou colocar a contribuição dela positiva, e a força peso, eu vou colocar a contribuição negativa, porque está contra o sistema de coordenadas. E é dessa maneira que a gente escreve nossa segunda lei de Newton. Por isso que é interessante ter os eixos alinhados com as forças. Porque aí em cada um dos eixos você escreve a segunda lei de Newton e escreve ela facilmente.
Uma vez que você tem essas equações, a gente poderia parar aqui para olhar quantas variáveis que a gente tem. A gente tem a aceleração em x, que a gente não conhece, a aceleração em y, que a gente não conhece, e a normal, que a gente não conhece. 3 variáveis, 2 equações. Da matemática, a gente sabe que esse é um sistema que não dá para resolver. Se eu tenho 3 variáveis, eu preciso de 3 equações para resolver. No entanto, é aqui que entra algo importante. Essa falta de informação que a gente está tendo se deve pelo fato de que a gente não tem uma equação para força normal, a gente não conhece uma relação para força normal. No entanto, a gente sabe que essa superfície que dá origem à existência da força normal, essa superfície está impossibilitando o meu corpo de se mover no eixo Y. Essa superfície está travando o meu corpo, ele não deixa o corpo se mover no eixo Y. Então, eu sei que devido à ação da força normal, a aceleração no eixo Y é zero. Então, eu tenho uma informação adicional acerca do meu sistema. Eu sei que essa força normal está impedindo o meu corpo de se mover no eixo Y. Meu corpo não está afundando na mesa, nem está quicando e saindo voando aí por cima da mesa. Então, com isso, a gente consegue matar essa variável a y aqui. A gente sabe que ela vale zero, e zero vezes qualquer coisa é zero. E agora sim, eu tenho a aceleração, que é uma variável que eu não conheço, e a normal, que é uma variável que eu não conheço. Duas equações, duas variáveis. A princípio, qualquer coisa que o exercício me pedir, eu devo ser capaz de resolver. Essa introdução de informação adicional nas equações, que foi o que eu fiz aqui adicionando a aceleração em y zero, isso daqui é o que a gente chama de introdução de vínculos. Eu olho para o meu problema e, devido às características dele, eu consigo trazer informações adicionais que não estavam nas minhas equações. Então, esses são os vínculos. Então, é sempre importante observar se algum exercício a gente já conhece alguma característica do movimento que vai acontecer. Porque se eu conhecer, eu posso introduzir isso na forma de um vínculo. E aí, você resolve o problema fácil. Por isso que eu falo, se vocês seguirem essas etapas, qualquer problema funciona. Qualquer problema sai. Porque agora eu vou para a questão do exercício. O exercício quer a aceleração. Bom, eu sei que a aceleração em y não tem. Então, eu tenho que calcular a aceleração em x. Então, eu vou olhar para a minha equação, que tem a aceleração em x. Essa daqui. Aqui tem a aceleração em x. Ela que eu vou ter que usar. Tenho a força? Tenho. O exercício falou que é 40. Tem a massa? Tenho. O exercício falou que é 2. Então, a força é 40, a massa é 2, quero achar a aceleração. 40 igual a 2 vezes a aceleração é 40 dividido por 2, 20 metros por segundo ao quadrado. Isso que a gente achou é a componente x da aceleração. Mas a gente sabe que a componente y é zero. Se não tem aceleração em y e só tem x, é essa aceleração em x que vai sobrar. O módulo da aceleração é a própria aceleração em x, 20 metros por segundo ao quadrado. Resolvido. O exercício que é a força de reação normal. Bom, qual equação tem a força de reação normal? Essa daqui. É nessa daqui que a normal aparece. Então, qual que eu vou usar? A que tem a normal. Essa equação fala para a gente que normal, módulo da normal, menos a força peso, só que a força peso é m vezes g, é igual a zero. Então, módulo da normal é igual a força peso.
o que era esperado já, né? Porque a gente sabe que o corpo ele vai se mover sobre a mesa, não vai afundar na mesa e nem vai sair voando. Então a normal vai ter que equilibrar a força-peso. Se a força-peso está puxando para baixo, a normal vai ter que puxar o mesmo tanto para cima. Então o módulo da normal vai ter que ser igual ao módulo da força-peso. As coisas vão ter que se equilibrar. E aí a gente consegue calcular, porque o módulo da normal é a massa, que vale 2, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Então 20 newtons é a nossa força de reação normal aqui. Esses, então, gente, são os 4 passos sagrados para resolver qualquer problema de segunda lei de Newton. Desenhar as forças, escolher um sistema de coordenadas, escrever a segunda lei de Newton em cada um dos eixos do meu sistema de coordenadas e introduzir os vínculos, certo? Informação adicional que eu conheço do problema. A gente vai ver aí no próximo encontro uma passagem a mais que a gente adiciona aí nesses passos quando as nossas forças não conseguem ficar perfeitamente alinhadas dessa maneira. Então aí na semana que vem a gente vai discutir o caso quando as forças não coincidem com o sistema de coordenadas. Aí a gente vai ter que acrescentar uma etapa na resolução, mas é uma etapa simples, e aí tudo se resolve do mesmo jeito. Não existe exercício de segunda lei de Newton, por mais difícil que ele seja, que não se resolva desse jeito. Eu posso pegar exercícios de segunda lei de Newton da disciplina de Mecânica Clássica 1 do terceiro ano da graduação em Física. Com esses passos, não há problema que resista. Todos saem. Não tem nenhum que não saia. Tá? Isso daí eu dou garantia, porque esses passos fui eu que coloquei eles organizados bonitinhos. Vocês não vão encontrar esses passos em nenhum outro lugar. Eu garanto para vocês que eu testei esses passos em uma quantidade gigantesca de exercícios. Isso não falha nunca. Beleza, meus consagrados? Tranquilo? Beleza. De boa? Então, eu vou disponibilizar a atividade para vocês. E a atividade é só sobre isso, tá? Leis de Newton, força, peso e força normal. Não tem mais nada. Leis de Newton, força, peso e força normal. E aí a gente encerra o nosso trimestre. Tá bom? Top. Tranquilo, seu Eduardo? O seu Eduardo não se encontra mais entre saiu. nós. Quando você começou a apresentar, saiu, eu acho. Nossa, sacanagem. Mas beleza, então, seu Gustavo. Algum problema? Alguma dúvida aí? Ah, acho que não. Acho que deu pra pegar tudo.